Eu vou entrar aqui um pouco especificamente no Estúdio N, que eu prestei para vocês, que é a área de projetos especiais do Núcleo Jovem. O que é uma área de projetos especiais? A gente tenta oferecer para o anunciante uma forma diferenciada dele falar com o seu público. Ao invés dele usar a nossa revista, as nossas plataformas, né, tanto revista como site, como evento, enfim, só para colocar alguma mensagem, algum anúncio já que a agência fez, a gente propõe a criar conteúdo, a criar alguma coisa diferente que envolva o jovem e onde a gente pode usar esse expertise que a gente tem em falar com esse jovem, com a linguagem que a gente usa nas nossas revistas, linguagem gráfica ou linguagem escrita mesmo. Então aqui a gente tem algumas coisas que a gente costuma fazer lá, podem ser eventos, narrativas, games customizados, hot site, revistas customizadas. Então, às vezes a gente pode fazer uma revista totalmente voltada para o anunciante, além das nossas próprias revistas. Daí que tem um pouco do portfólio dessa área. Então, por exemplo, tem um caso de Fiat. A Fiat ia lançar o Fiat Punto, ao invés de simplesmente fazer um anúncio de página dupla falando dos diferenciais do carro, eles chegaram para a gente, pela agência, né? A agência chegou para a gente e falou: a Fiat está lançando esse carro, que tem esses diferenciais, a gente acha que tem muito a ver com a linguagem super interessante, com o público super interessante. O que a gente pode fazer de diferente para ter a atenção desse leitor? Então, a gente montou um infográfico, que é uma linguagem que une a imagem e a informação, onde a gente coloca aqui cada dos diferenciais do carro, uma linguagem super interessante mesmo, né? Falando um pouco da tecnologia por trás disso, o que isso faz do carro ser diferente dos demais carros que o jovem poderia comprar. Aqui tem uma coisa parecida que foi feita para L'Oréal na revista Capricho. Aqui tem um case interessante também da Rexona. No ano passado, acho que foi interessante ter uma revista, uma edição especial de tecnologia. E o Rexona estava com essa campanha de novo produto com um conceito bastante forte de tecnologia. Então eles quiseram fazer alguma ação na edição especial de tecnologia, mas não sabiam exatamente o que fazer. Não queriam colocar só um anúncio lá falando do produto. Então a área de projetos especiais desenvolveu uma linha do tempo, onde falava de como que a higiene do homem mudou ao longo dos tempos, desde o Jovem da Caverna até hoje, como que os desodorantes evoluíram. Então conseguiu utilizar a linguagem da revista, mas falando de uma marca e falando de um anunciante. Aqui tem um case da Pet Twist, que é um dos principais cases do Núcleo Jovem. Aqui é uma parte dele com uma história em quadrinhos. Então também, ao invés de só colocar um anúncio falando da Pet Twist, olha que legal que é, tem sabor de limão, a gente fez uma história em quadrinhos com os personagens que eram utilizados na mídia impressa, na mídia televisiva, para criar uma história irreverente, com a linguagem que a Pet Twist estava usando na mídia na época. A gente também desenvolve games customizados em publicidade de games, então pode ser um game totalmente feito específico para uma marca, ou a gente já usa algum game que a gente tem, como por exemplo o site da Capricho, e só acrescenta a marca do anunciante. Continuando o projeto de Pet Twist, teve, por exemplo, uma oficina de HQ. Então, a gente levou para alguns colégios da cidade de São Paulo uma oficina de HQ, então o cara ia lá e mostrava para os jovens como eles podiam fazer uma história em quadrinhos. Eles ficavam lá o dia inteiro, faziam cada um fazer seu trabalho, e os trabalhos mais legais eram publicados no site e na própria revista. E por fim, assim, esse projeto culminou numa revista customizada. Foram 5 edições, se não me engano, publicadas nas revistas super interessantes, Capricho do Frame Love Teen, ao longo do ano passado. Então, uma revistinha formato menor, que é encartada dentro da revista. E revista totalmente focada na marca, mas com conteúdo diferente. Então, tinha matérias, tinha passatempo, tinha coisas totalmente diferentes, mas sempre levando a marca Pepsi Twist. E nesse período que a revista foi publicada, ela se tornou a maior revista jovem do país, porque eram 600 mil exemplares, já que ela ia ser encartada dentro dessas revistas do Núcleo Jovem. E aqui também tem mais um case de sucesso do Núcleo, que foi o ARG, do Guaraná Antártica. ARG, não sei se conhecem, é um jogo de realidade alternativa. Foi feito em 2007, pela Super Interessante. Então, também, o Guaraná queria fazer uma coisa diferente com a gente, e a gente ofereceu essa plataforma diferenciada, que até então não tinha sido utilizada no Brasil como forma de publicidade. Então, a gente criou uma história. A característica do ARC é que você acaba juntando a ficção com a realidade. A pessoa não sabe exatamente onde começa o jogo, onde começa a realidade. Então, foram páginas divulgadas na revista que levavam para sites, que levavam a códigos que estavam na latinha de Guaraná, levavam a vídeos no YouTube. E as pessoas até tinham que interagir entre elas e no mundo real. Então, elas descobriam que em determinado lugar da cidade delas tinha algumas garrafas de Guaraná escondidas. Então, elas iam lá, cavavam e achavam uma garrafa que dentro tinha algum código, que elas tinham que usar em algum site para descobrir alguma mensagem.
Então esse área teve uma repercussão bem grande, muitas pessoas estavam vendo, não sabiam se era realidade ou não, porque a história por trás desse jogo era que tinha uma empresa norte-americana que queria comprar a Amazônia e tinham sequestrado um dos cientistas que trabalhava na Ambev e queriam descobrir o segredo do Guaraná com ele. Então teve uma repercussão bem grande, teve até o senador Arthur Vigílio que fez uma declaração no Senado contra essa tal empresa que queria comprar a Amazônia, achando que era de verdade isso. Saiu até no Fantástico falando da gafe do cara, depois ele pediu desculpas. Quando o Bush veio para o Brasil, teve uma manifestação contra essa empresa. Isso saiu em diversos blogs e sites de notícias do mundo inteiro. Então foi um dos principais cases que a gente tem lá no Núcleo Jovem. Então, se a gente quer ser especialista no núcleo jovem, no público jovem, a gente tem que mostrar que a gente entende desse público. Então, a gente costuma fazer muitas pesquisas para identificar o comportamento dele, o que ele está buscando, o que ele está precisando, para a gente fornecer esse material para o anunciante. Fala, ó, eu realmente entendo do público que eu estou falando e eu posso oferecer para você essa solução, porque eu fiz uma pesquisa, tenho embasamento, eu sou especialista nesse público, eu estou antenado no que está acontecendo internacionalmente e eu consigo apresentar para vocês uma solução ideal para você falar com esse público. Então, até hoje a gente já fez 3 pesquisas, levando em consideração que esse conceito de núcleo surgiu na abril de 2005. Então, em 2005 foi feita a Novos Consumidores, que teve o objetivo de traçar 10 tendências do comportamento jovem. São 10 coisas que estavam acontecendo no universo desse jovem, que estavam alterando a forma como ele estava consumindo. Depois, 2 anos depois, foi feito um levantamento chamado 7 ferramentas muito inovadoras para se falar para o jovem. Então a gente foi atrás de cases internacionais, pesquisas interessantes que tinham alguma ferramenta diferenciada, alguma forma de publicidade diferenciada que até então não estava sendo utilizada aqui no Brasil, mesmo lá fora ainda estava sendo pouco utilizada. E o ano passado a gente acabou meio que juntando o objetivo de cada uma dessas pesquisas. Então a gente quis falar sobre a relação que o jovem tem hoje com os formatos publicitários. A gente juntou um pouco do consumo, do comportamento de consumo do jovem com os formatos publicitários, né? As formas de publicidade que ele tem disponíveis hoje. Então surgiu essa pesquisa que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Para realizar esse levantamento, esse estudo, a gente contratou uma empresa chamada Estúdio Ideias, que fez esse levantamento junto com o departamento de pesquisas da Editora Abril. Então, o que a gente mais atraiu nessa empresa é que eles usaram uma metodologia diferente, metodologia híbrida, não era uma pesquisa engessada, então foram 4 fases e cada fase acabava alimentando a seguinte. Então, no primeiro momento, a gente fez um questionário pela internet, a gente falou com 1.470 jovens do Brasil inteiro, e depois a gente foi para uma segunda fase de blogs. Então, a gente chamou 24 jovens, cada um deles tinha um blog, cada um deles tinha uma tarefa diferente para fazer ao longo de um determinado período. Então eles tinham que sair pelas ruas, tirar foto do que eles achavam que era publicidade. Então o cara até vitrine era uma forma de publicidade, ele tirava uma foto, colocava no blog dele, fazia algum comentário, colocava algum link de algum site que ele tinha visto, algum vídeo que ele tinha visto. A terceira fase, chamada Perception Analyzer, a gente reuniu 105 jovens em 3 grupos diferentes, de acordo com a faixa etária deles. Foi uma pesquisa que falou com jovens de 13 a 24 anos. E cada um deles tinha um aparelho na mão, uma escala de 0 a 100, e eles viam algum formato publicitário diferente numa tela, e eles tinham que dar uma nota para aquele formato. Se eles gostavam muito, gostavam pouco, gostavam médio. E depois disso foram feitos grupos de foco, com 24 desses jovens, onde a gente realmente induziu eles, colocou formatos diferentes para eles debaterem, falarem o que eles achavam desse tipo de formatos. E no estudo, então, estão presentes 12 categorias de mídia e 68 formatos, sendo que a maior parte, a maioria desses formatos foram trazidos pelos próprios jovens.